A graça e a paz do Senhor Jesus a todos meus nobres irmãos e irmãs em Cristo Jesus. É com muito prazer que nesta hora eu venho dar continuidade à nossa exposição sobre o discípulo multiplicador. Já temos falado em um vídeo anterior sobre o que é um discípulo multiplicador. Agora, nesta exposição, meus queridos, nós queremos falar sobre os hábitos de um discípulo multiplicador. Nós devemos entender que quando semeamos um ato, colhe-se um hábito. E quando semeamos um hábito, colhe-se um caráter. E quando semeamos um caráter, nós colhemos um destino. Eis a importância de que cada discípulo de Jesus tenham hábitos. E para termos hábitos saudáveis, é necessário iniciarmos com a nossa atitude, com atos saudáveis, para assim colhermos hábitos. E quando nós semeamos hábitos, nós vamos colher um caráter de discípulos multiplicador. O primeiro grande hábito de um discípulo multiplicador é que ele precisa semear uma visão. Ele precisa ter uma visão, ou seja, ter um alvo, ter um sonho. Quando você lê em Atos, capítulo 26, versículo 19, você observará que Paulo expressou-se com as seguintes palavras: eu não fui desobediente à visão celeste. Paulo queria dizer que ele não foi desobediente àquele chamado de Deus, aquele plano de Deus para conduzir as pessoas das trevas para a maravilhosa luz do reino de Cristo Jesus. Então veja que Paulo, como discípulo, como líder multiplicador, ele tinha uma visão. E esta visão não é produto da engenhosidade de Paulo, ou do ser humano, ou da sociologia, ou da psicologia, mas sim é algo que ele recebeu de Deus. Então, um discípulo multiplicador, ele não inventa um alvo para si. Ele não inventa um sonho para si. Ele tem sonhos que são de Deus. Na nossa geração, as pessoas falam muito de sonho atualmente, né? Ah, você precisa ter sonhos, você precisa sonhar, coisa parecida. E eles falam sobre José. Mas o sonho de José foram sonhos dados por Deus, ou seja, foram planos de Deus que Deus o revelou. Então, um discípulo multiplicador, ele precisa ter uma visão, ter um plano, ter um desejo, ter um projeto. O próprio Paulo escreveu em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 21, que aqueles que almejam o episcopado, excelente obra almejam. Ou seja, aqueles que têm uma visão do ministério, aqueles que planejam ingressar no ministério, excelente obra almeja. O meu ponto é que todo discípulo multiplicador, ele tem um alvo, ele tem que ter um objetivo, porque ele vai ser guiado por essa visão, ele vai ser conduzido por este hábito. E a palavra grega que Paulo utiliza para desejo, né, ou anelo do ministério episcopal, ou da função ministerial de presbítero ou de bispo, é uma palavra que significa que uma pessoa aspira com anelo, com empenho. É um desejo ardente. Então, um discípulo multiplicador, ele tem que ter uma visão. E esta visão, eu acredito que está inserida no contexto da grande comissão. Qual é a visão, o plano de um discípulo multiplicador? É fazer discípulos, meus queridos irmãos. Então, o primeiro hábito de um discípulo multiplicador é que ele tem uma visão. Ele sabe para onde ir. Ele tem um projeto delineado e esboçado por Deus. Ele não é alguém que caminha sem destino
ou sem um alvo, ou não sabe para onde ir. Ele não está perdido em meio à crise existencial, ministerial e eclesial atualmente. Ele tem um alvo eclesiológico, um alvo em conduzir a igreja para glorificar e exaltar o precioso nome de Jesus. Então nós, como discípulos, se quisermos ser discípulos multiplicador, precisamos cultivar um hábito. E este hábito é o da visão, é ter um plano para a nossa vida. Se você perguntasse para Filipe, para onde tu vais, Filipe? Você lê em Atos 8:5 que Filipe ia para Samaria. Ele tinha um alvo em vista, né? Ele tinha um plano traçado no seu ministério que era guiado pelo Espírito Santo de Deus. Agora deixe-me falar-lhes sobre o terceiro, melhor dizendo, o segundo hábito de um discípulo multiplicador. Se você quer ser um discípulo multiplicador, você precisa cultivar o hábito da oração, que é a comunhão com Deus. Você observa em Atos, capítulo 1, versículo 14, que os discípulos do Senhor, eles viviam constantemente em oração. Essa foi a forma em que eles esperaram a promessa do Pai ratificada pelo Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, antes de ser assunto ao céu, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas permanecessem na cidade, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E qual foi o hábito que eles cultivaram no íntere da promessa e do cumprimento desta promessa? Foi a oração. Um discípulo multiplicador, ele ora, ele vive uma vida de oração, ele busca a Deus. E vocês irão notar que o livro de Atos nos elenca que a igreja vivia continuamente em oração. Era um povo que orava, eram discípulos que oravam. Por isso a igreja, ela multiplicava-se. Por isso a igreja, ela crescia. Então, para vermos a nossa igreja crescer, precisamos cultivar o hábito da oração. Porque quando nós oramos, nós estamos dizendo: Deus, dependemos de Ti para a nossa vida cristã e para o nosso ministério cristão como discípulos multiplicadores. Quando a igreja deixa de orar e afunda-se nas campanhas mirabolantes, ela está rejeitando a forma em que Deus quer que cresçamos na vida cristã e tenhamos um ministério eficaz, que é por meio da oração. E assim abracemos as metodologias carnais e seguimos assim a agenda do mundo. Mas um discípulo multiplicador é alguém que procura viver uma vida de oração. E é claro que a oração, ela sempre está casada com o jejum. As referências no livro dos Atos dos Apóstolos, elas são muito claras em afirmar que a igreja orava e jejuava. A igreja vivia em oração e buscava a Deus por meio do jejum. Abstinha-se de alimentos porque eles tinham fome de Deus. Eles louvavam a Deus pelo alimento, glorificavam a Deus por meio da comida e da bebida. No entanto, abstinha-se dos alimentos para buscar a Deus, para ter fome deste Deus glorioso. Este é o segundo hábito que um discípulo multiplicador precisa cultivar. Ele precisa viver uma vida de oração, porque a oração é a coisa mais elevada que um homem e uma mulher pode. Nada adianta, meus queridos, termos um bom sonho, uma boa visão, um bom plano, vivermos uma vida de oração, se neste contexto de súplica e busca a Deus não dependermos do Espírito Santo. Se a forma em que os discípulos esperaram a promessa do Pai foi através da oração, a forma em que eles cumpriram o fazer discípulos, que é o núcleo da grande comissão, foi através do poder do Espírito Santo. Em Atos capítulo 1, versículo 8, capítulo 1, verso 8, está escrito, Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas,
tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Então, um discípulo multiplicador, ele cultiva o hábito de depender do Espírito Santo. Ele não depende de técnicas, repito, ele não depende de técnicas, das suas habilidades humanas, dos seus talentos naturais. Não, ele depende do Espírito Santo de Deus. Quando o apóstolo Paulo chegou na cidade de Tessalônica, ele escrevendo no capítulo 1 de sua primeira carta àquela igreja naquela cidade, ele diz que a palavra foi recebida em convicção e no Espírito Santo. Irmãos, sem o Espírito Santo não passamos de meras pessoas. Sem o Espírito Santo somos uma mera organização. É o Espírito Santo que dá vida as nossas palavras, ou a palavra de Deus que pregamos torna-se aplicável e é vida na vida dos ouvintes. Então não devemos nos atrever a fazer a obra de Deus sem a ajuda, a dependência do Espírito Santo, porque você vai encontrar referências no livro de Atos dos Apóstolos como a igreja dependia do Espírito Santo. Por 10 vezes no livro de Atos dos Apóstolos você vai encontrar que a igreja, os discípulos, os homens e mulheres de Deus viviam cheios do Espírito. Por 10 vezes aparece a expressão no livro dos Atos, cheios do Espírito Santo. Então, nós não devemos ter uma verdade gélida, nós precisamos ter uma verdade banhada no óleo do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. E nós acreditamos que a atualidade dos dons é algo fundamental para a edificação e para o crescimento de uma igreja local. E um discípulo multiplicador, que é a estratégia de uma igreja multiplicadora, ele vai depender do Espírito Santo. Ele depende do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo pode adornar a nossa vida com a graça e com o poder do Senhor Jesus. Então, eu afirmo que o quarto hábito de um discípulo multiplicador é o trabalho. Ele precisa trabalhar arduamente na seara do Senhor. A obra de Deus não é para preguiçosos. A obra de Deus é para gente que trabalha. Eu sempre digo, quem não trabalha, dá trabalho na igreja local. Então todos nós precisamos estar empenhados na obra do Senhor. Todos nós precisamos estar firmes e constantes, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Então veja, nós dependemos do Espírito, nós oramos, mas nós também trabalhamos. O nosso trabalho tem que ser como do lavrador, é um trabalho diligente. Nós precisamos arar a terra, preparar o ambiente e plantar a semente e regá-la também. Mas o crescimento dessa semente, ela vem de Deus, vem da graça do Espírito Santo. Mas nós precisamos trabalhar, meus queridos irmãos. E a Bíblia faz uma distinção tremenda sobre aquele trabalho que nós fazemos para Deus e aquele trabalho que nós fazemos no poder de Deus. Lamentavelmente tem pessoas que querem apenas, dizem que fazem trabalhos para Deus. E muitas das vezes esses trabalhos são feitos pela própria habilidade das pessoas, pelas próprias habilidades das pessoas, melhor colocado. Mas existe aquele trabalho que é feito na dependência do Espírito Santo e da graça de Deus. Paulo disse, eu trabalhei muito mais do que eles, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então existe aquele trabalho que qualquer pessoa pode dizer, eu fiz isso para Deus, eu fiz isso para Cristo, mas a pergunta correta é, esse trabalho está sendo feito na dependência do Espírito? Esse trabalho está sendo feito na dependência da graça de Deus? Existe um texto que é fundamental para esta compreensão. Apocalipse 13:14 diz que bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor, para que descansem de suas fadigas e as suas obras os sigam.
e as suas obras os acompanham. Então entendam, existem obras que nos acompanharão por toda a eternidade. E estas obras, elas são feitas no poder do Senhor. Há obras, segundo o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 3, que são consideradas em sua natureza e qualidade como palha, feno e madeira, que ao juízo de Cristo elas serão reprovadas. Porque são aquelas obras que a pessoa diz, eu faço para Deus, mas não é feito no poder de Deus, não é feito pela graça de Deus, mas pelos méritos. Aí entra a presunção. Todas estas obras, elas serão desqualificadas pelo Senhor e não nos acompanharão por toda a eternidade. Mas existem obras que são feitas no poder de Deus. E elas são qualificadas pelo apóstolo como obras de ouro, de prata e pedras preciosas. Estas obras, sim, este trabalho receberão galardão, serão aceitos pelo Senhor, e por meio dos galardões que receberemos, elas nos acompanharão por toda a eternidade. Então entenda, um discípulo multiplicador é alguém que tem uma visão, tem um sonho, e quem tem uma visão, mesmo em meio a dificuldades, ele não perde o foco, porque ele tem um alvo para seguir. E um discípulo multiplicador, ele até se entristece, o desânimo vem contra ele, às vezes ele é até nocauteado pelas vicissitudes da vida. No entanto, ele se levanta, porque ele tem um alvo para perseguir, ele tem um alvo para seguir. Então você que me ouve, seja um discípulo multiplicador. Muitas vozes virão e dirão para desistirmos, dirão para abandonarmos, mas levante-se, porque nós temos um alvo. O Senhor Jesus não desistiu, mesmo em meio à ignomínia, mesmo em meio às injúrias, porque ele sabia da alegria que estava proposto. Ele não abandonou a cruz, ele perseguiu este alvo, e você não deve abandoná-lo, você não deve abrir mão, independente das circunstâncias. Então, um discípulo ele tem uma visão. O segundo hábito é a oração. O terceiro é a dependência do Espírito Santo. E o quarto é trabalho. Se você é um discípulo multiplicador, você não vai cruzar os braços. Você vai trabalhar. Você vai buscar a Deus. Você vai trabalhar arduamente na seara do Senhor. Um discípulo multiplicador, ele ora para que o Senhor da seara levante trabalhadores. Note a expressão de Jesus. Trabalhadores. Aqueles que produzem. Deus não te chamou para ser um membro mecânico no corpo de Cristo. Você tem que ser um membro vitalizado. Você tem que ser um membro viçoso, frutífero, frondoso no corpo de Cristo. Se você é alguém que não dá fruto no corpo, você vai ser cortado. Na analogia da videira, você é um ramo que não está dando fruto, então você vai ser cortado. Mas todo aquele que trabalha, todo aquele que dá fruto, todo aquele que produz, o Senhor vai limpar pela sua palavra, vai disciplinar. Isso também implica a disciplina de Deus na nossa vida. E Deus nos disciplina para o crescimento, para produzirmos fruto em santidade, como diz em Hebreus capítulo de número 12. Então, meus queridos irmãos, para concluirmos, o quinto hábito de um discípulo multiplicador é a piedade. Um discípulo multiplicador, ele cultiva a piedade. Paulo escreveu em 1 Timóteo, capítulo 4, verso do 7 ao 8. Ele exorta-me, exorta você, exortou a Timóteo, dizendo, exercita-te na piedade. Porque o exercício físico é aproveitável, mas é de pouco proveito em comparação ao exercício da nossa vida espiritual, por meio das disciplinas espirituais, ou por meio dos meios da graça para fortalecermos. Um discípulo multiplicador é alguém que dá testemunho da graça de Deus por meio de uma vida que glorifica a Deus. O Senhor Jesus falou isto nas seguintes palavras, em Mateus 5,16, que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, um discípulo multiplicador, por meio do cultivo da piedade, de uma vida piedosa, de uma vida que reluz a graça transformadora de Deus,
Porque a salvação pela graça somente, pela fé somente, em Cristo somente, não nos leva a uma degradação moral. Pelo contrário, adorna-nos com a piedade santificadora da graça de Deus. Então nós precisamos ter uma vida piedosa, porque a nossa vida, ela adorna o Evangelho. E eu concluo falando isso. A nossa vida adorna o Evangelho. E isso é muito importante para você compreender, porque existe um conceito errado em nosso meio, em afirmar que as nossas obras pregam melhores do que as nossas palavras. Eu discordo disso. Sabe por quê? Porque as nossas obras, a nossa vida, não é o Evangelho. O Evangelho não é sobre Ivan Teixeira ou sobre vocês. O Evangelho é sobre Jesus. Então entenda o ensino da Bíblia. A minha vida e as minhas obras não pregam melhor do que as palavras do Evangelho que eu prego. Porque o que eu prego é o que Jesus fez para nos salvar. Isso é o Evangelho. O Evangelho não é sobre mim nem sobre você. É sobre Jesus. Mas a minha vida, aí sim, isso é bíblico, a minha vida adorna o Evangelho. É o que Paulo diz em Tito 2:10, que a nossa vida deve adornar a doutrina de Deus. Eu vou ilustrar para você. Uma cortina na igreja, numa parede, ela não sustenta a parede, apenas adorna. O que sustenta a parede é o alicerce, é as colunas. Assim também, a minha vida não é Evangelho, mas a minha vida torna o Evangelho atrativo para as pessoas, como as cortinas de uma casa, ou de uma igreja, ou de um local, torna a parede atrativa, por assim dizer. Mas a nossa vida apenas atrai as pessoas. Aí falamos do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, eu lhe convoco como pastor da igreja, como servo do Senhor, a termos uma vida marcada por estes hábitos. São 5 hábitos de um discípulo multiplicador. Nós somos aqui em Campina Grande uma igreja multiplicadora. E a principal estratégia de uma igreja multiplicadora é você, discípulo multiplicador. E eu já falei num vídeo anterior o que é um discípulo multiplicador. Hoje eu estou falando para você os hábitos de um discípulo multiplicador. Então precisamos crescer, cultivar estes hábitos, semear um hábito, para que construamos um caráter de discípulos que trazem um impacto significante nas vidas das pessoas que estão ao nosso redor. Que Deus, neste momento, continue lhe abençoando e que você seja persuadido pelo Espírito Santo a ser um discípulo multiplicador. E eu lhe incentivo, se você oportunamente quiser adquirir a nossa literatura, nós temos livros, Esse é um dos nossos livros, Igrejas em Perigo, um chamado ao modelo bíblico de igreja. Lamentavelmente, existem muitos modelos infiéis de igreja, antibíblicos e mundanos. Nós precisamos retornar para o modelo bíblico. Neste livro, eu cito uma frase de Mark Dever, que ele disse que aquilo com que você ganha as pessoas será para isto que você as ganha. Se você as ganha com entretenimento, elas serão ganhas para o entretenimento. Mas se você as ganha com este evangelho, elas serão ganhas para o evangelho. Então você tem a oportunidade de adquirir este livro, bem como de adquirir esse nosso último lançamento. Não quero uma igreja bacana. A Assembleia de Deus da Missão em Campina Grande, com a sua sede ali na rua 24 de maio, 118, Tambor, no bairro Liberdade, bem como aqui a congregação em Bodó-Congó, no Mutirão, as nossas congregações em Caruaru. Não queremos uma igreja bacana. Nós queremos ser uma igreja multiplicadora. E para sermos uma igreja multiplicadora, precisamos ser uma igreja saudável. E para sermos uma igreja saudável, precisamos abraçar os elementos essenciais que devem predominar numa igreja verdadeiramente bíblica. E neste livro, Não Quero uma Igreja Bacana, nós tratamos sobre os princípios de revitalização
de igreja. Agora veja, aqui nós tratamos sobre o ministério de revitalização, mantendo a tradição e rejeitando o tradicionalismo, porque o tradicionalismo é a fé morta daqueles que vivem. A tradição é a fé viva dos que já morreram. Então nós temos uma tradição, que é uma fé viva, uma fé robusta, uma fé eficaz, uma fé que produz. Mas existe muito de tradicionalismo morto nas igrejas atualmente. E nós falamos sobre isso também aqui neste livro. Falamos sobre a revitalização da igreja, os sintomas de uma igreja doente, sinais de uma igreja que precisa ser revitalizada. Falamos aqui do ministério de revitalização no Antigo Testamento e, por conseguinte, no Novo Testamento. Neste livro também falamos sobre a liderança e o ministério de revitalização. Falamos sobre os obstáculos da revitalização, os elementos essenciais da revitalização, qualidades de um livro eficaz na revitalização e os elementos práticos também na revitalização da igreja. Nós temos outros livros também que oportunamente você pode adquirir, que é Famílias em Crises, a Igreja dos Tessalonicenses, Modelo de uma Igreja Saudável. Nós temos também outro livro aqui nosso, pela graça de Deus, O Engano de Darwin, que é uma doutrina, que é uma exposição da doutrina do homem. Temos outro livro aqui que é Mentes Renovadas e Igrejas Transformadas, a importância da teologia para a igreja cristã, para a igreja local. A teologia é importante para uma igreja. Temos outro livro aqui que é A Ceia do Senhor, uma exposição bíblica, histórica e pastoral desta grande verdade. E é claro, nós temos também o livro Uma Liderança Fora de Moda, né? Existem muitos estilos de liderança que são mundanos, empresariais, etc. Mas nós chamamos para a liderança bíblica, uma liderança que glorifica a Deus. E também temos esse livro nosso, Cristo, o Incomparável Redentor, que você precisa saber sobre a pessoa de Cristo. E temos uma apostila sobre o livro do Apocalipse, onde você poderá estar entendendo esse precioso livro em torno da pessoa de Cristo. Um certo escritor lhe disse, se você não estiver entendendo o livro do Apocalipse, é porque você leu mal o livro do Apocalipse. Ele precisa ser lido em torno da pessoa de Cristo. Sabe por quê? Porque o livro começa e termina com Jesus. O livro do Apocalipse começa, revelação de Jesus Cristo, e termina com a graça de Jesus Cristo. E é com esta graça que eu me despeço na paz do Senhor Jesus Cristo. Continue conosco, curta e siga-nos na nossa página Visão de uma Igreja Multiplicadora. E não perca os nossos programas, todos os dias com o pastor Írio Ferreira, às 11 da manhã e às 23 horas. Ou seja, às 11 horas da noite, o pastor Írio estará orando por você, expondo a palavra de Deus e também oportunamente ele estará ministrando a palavra de Deus. Que Deus continue lhes abençoando em Cristo Jesus.